O nosso exórdio de hoje será a questão 385 do Livro dos Espíritos, que fala do capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal. A questão 385, ela nos fala da infância, né? A pergunta o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí vamos comentar um pouco a resposta e na resposta a gente vai ter seus comentários. A resposta dos espíritos é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual real. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. As crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessivamente severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre-se-lhe-á as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que era antes, não. É a imagem do que deveria ser, e se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. E o que nos faz compreender que na infância, né, a mudança que se opera nas crianças ao alcançar a maturidade dos corpos vem da liberdade de expressar o que são. É na infância que a criança ela tem maior possibilidade de reformar seus caracteres, sendo ela uma criança que advém, né, consequentemente com alguns maus pendores. Os pais, por uma educação, eles podem podar e colocar essa criança num caminho traçado exclusivamente para ser um homem de bem. Mas não é só sobre as crianças que a gente está aqui para falar, porque a gente sabe que quando a criança está na fase da infância de descoberta, é a fase em que os pais e as mães estão mais lá, assim, ao redor, tentando fazer com que ele compreenda e aprenda as coisas que estão a seu redor. Mas tendo com base minha convivência, várias questões ligadas à particularidade do trabalho, eu venho observando que uma fase do ser humano que está um pouco descoberta é a adolescência. A criança ela está sempre lá com todos os cuidados dos pais, mas o adolescente, a partir do momento que ele completa 16 anos e entra na faculdade, é como se os pais, não todos, obviamente tem exceções, mas é como se alguns pais achem que por ele estar adentrando na faculdade, ele já tem a consciência do seu dever e já sabe como se fazer perante as necessidades do mundo. E não é. A adolescência é a fase onde a criança, ela iniciou na infância o processo de evolução e a adolescência faz parte dessa evolução. Não é porque ela tem 18, 17 anos que ela vai saber o que fazer. É nessa fase que o jovem se encontra com mais indagações. Se de criança ele tinha aquelas experiências de perguntar por quê, né? de ter aquelas dúvidas, é na adolescência que as dúvidas vão aumentar, porque ele vai ter contato com tudo que tem ao seu redor, que é um mundo. Faculdade, né? Novas experiências. Então, a partir do momento, principalmente quando famílias têm mais de um filho. Então, quando o filho mais velho completa 16 e meu filho menor tem 4, eu vou, infelizmente, dar uma atenção mais voltada para o de 4, que está crescendo, e o de 16 fica um pouco a desejar. E, assim, o que eu percebo é que nós chegamos num período onde há muitas coisas trágicas, muitas crianças, muitos adolescentes envolvidos com droga, muitas questões de suicídio. Então, assim, a realidade que eu tenho, pode ser que vocês não saibam, mas tem se pesquisado, e eu gostaria muito que essas pesquisas fossem divulgadas, é que, infelizmente, aqui em Patos, a cada semana, 1 ou 2 adolescentes são encontrados mortos, né? Eu não sei se vocês têm acesso a essas informações, mas estão espalhadas aí em todos os sites, em todos os ambientes de informação.
Então, assim, comentando e vendo a possibilidade de ter um parêntese, um espaço aqui, o que é que a gente vem pedir? Que mesmo que seja adolescente, mas ele não deixa de ter necessidade. Ele tem uma necessidade de ser ouvido, ele tem uma necessidade de ser compreendido. Porque a partir do momento que você ouve e compreende seu filho, você tem uma ligação mais forte com ele. Então, todas as vezes que ele tem dúvida, ele tem como chegar para vocês, vocês, no caso, os pais, e perguntar. Diferente daqueles que não têm essa oportunidade e vão buscar a fuga. Minha fuga. Então, a fuga mais rápida que eles encontram, eles se apegam. E, infelizmente, nem sempre é o caminho certo. Então, para fechar, que meu tempo acabou, eu vou só fechar com um comentário do Espírito Miramês. Os pais devem estar preparados para receberem todos os tipos de espíritos que Deus lhe enviará para a devida educação dos impulsos inferiores. Pode nascer no lar um espírito elevado, porém, por meio desses devem vir irmãos cheios de paixões inferiores, mostrando aos pais a necessidade de trabalhar em favor da própria humanidade. Quem educa bem seu filho colabora para a paz dos que lhe cercam, para seus pais e para o mundo inteiro. Os pais devem pensar que foram crianças também, e se não foram bem educados, é motivo maior para a educação de seus filhos. Educação é a semente de luz que no futuro ilumina quem acendeu essa claridade. Para fechar, nós temos aqui a evangelização, né? Temos aqui a juventude, que agora, nesse momento, está reunida aqui em cima, para continuar. Todos os sábados temos estudos, temos a evangelização infantil, que agora, no momento, está sendo lá embaixo, no térreo. Mas, assim, se mesmo que vocês não tenham condições de trazerem suas crianças ou que conheçam os jovens que não podem ter acesso, vamos também fazer nossa parte e tentar passar um pouco da semente que vocês carregam dessas reuniões. Porque o que está precisando é compreensão e comunicação que não existe ainda, né? Que quem sabe, se passássemos a fazer nossa parte, reduziria esses índices, né? Quem sabe? Vamos tentar, né? Então, muito obrigada, Zeca. 10 minutos correndo. Boa noite, gente. Bem, depois dessas colocações de Kerlane, a gente quer chamar Joedla para trabalhar o tema Brilhe a Vossa Luz. E é uma sequência, não é, de tudo que Kerlane